Oi, gente, nesta aula a gente vai continuar com o nosso estudo de fenômenos ondulatórios, agora para ondas bidimensionais. O que são ondas bidimensionais? São ondas que se propagam em duas, bi significa duas, no caso duas direções. Ou seja, são ondas que se propagam em um plano. E nós temos como exemplo para isso as ondas na água, né? Nós temos que as ondas da água elas se propagam na direção X, na direção Y, no plano, na superfície da água. Bom, nós vamos estudar os mesmos fenômenos. O único que a gente não tinha estudado ainda era o fenômeno de difração, que pode acontecer com qualquer onda. Então, nós vamos colocar aqui em primeiro lugar o fenômeno de reflexão. Qual que é o conceito de reflexão? O mesmo para qualquer onda. Reflexão é quando uma determinada onda, ou a luz, que é considerada uma onda também, em grande parte dos fenômenos. Então, a reflexão é quando uma onda atinge uma determinada superfície, um obstáculo, e volta a se propagar no meio de origem. Ela bate no obstáculo e retorna ao meio no qual estava propagando anteriormente. Nesse caso, a onda refletida, ela manterá todas as suas características originais, a velocidade, a frequência, o comprimento de onda, a amplitude, o período, nenhuma característica da onda é alterada. Só acontece dela tá vindo numa direção e voltar e ter só uma mudança de direção. Tipo aqui, ó, para ondas na água, a gente tem que entender as representações geométricas que são feitas, né? Os esquemas dos desenhos. Por exemplo, esse desenho aqui mostra uma frente de onda, aqui uma parede, uma muralha, né? E aqui nós temos uma frente de ondas. Mas onde que eu estou vendo ondas aqui? Essas linhas aqui representam as cristas, aquela parte mais alta da onda. Então, isso aqui é uma vista aérea, é como se a gente estivesse olhando por cima da água para entender esse desenho. Então, aqui nós temos que a distância entre duas cristas é o comprimento de onda, né? Então nós temos aqui uma frente de ondas incidente que vai bater nesse obstáculo, nesse muro, nessa muralha aqui e vai retornar ao meio de origem. Então voltando aqui agora para completar o fenômeno, nós temos a onda incidente, bate e elas voltam. Vejam que a distância entre as cristas é a mesma, tanto na onda incidente quanto na refratada. Nós temos também o ângulo de incidência e de reflexão, que são o ângulo do raio de onda incidente, que o raio de onda incidente forma com a normal, e aqui com o raio de onda refletida forma com a normal. Então, nesse caso, vale aquela segunda lei da reflexão que a gente estudou para a luz na óptica. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nenhuma característica da onda é alterada na reflexão. Temos aqui um outro desenho, né? Nós temos aqui um obstáculo, uma frente de ondas incidente e aqui uma frente de ondas refletidas. Só há uma mudança da direção, né? Aqui está vindo, aqui está voltando. A distância entre as cristas permanece a mesma, velocidade a mesma, amplitude, período, frequência, todos permanecem iguais. Temos um outro fenômeno, né, que nós estudamos para luz, para ondas em cordas, que é válido para qualquer onda, que é a refração. O que é refração? A refração ocorre, né, a refração quando a onda muda seu meio de propagação. Quando a onda está em um meio e passa a se propagar em outro meio. A principal característica da onda, na refração, gente, é a mudança de velocidade, né? Se a onda não mudar de velocidade, não houve refração. Agora, se em qualquer fenômeno, gente, seja reflexão, refração, difração, interferência, a frequência das ondas não altera. A frequência das ondas, por depender da fonte geradora, ela permanece constante. Então, ondas são produzidas por alguma fonte, seja, qualquer tipo de onda tem que ser produzido por alguma fonte. Então, as ondas podem sofrer reflexão, refração, interferência, difração, polarização, ressonância, mas a frequência não é alterada, ela só depende da fonte geradora. Muito bem, se a frequência não altera, e a principal característica da refração é a mudança na velocidade, então vai ter mudança de velocidade. Na refração, a velocidade de propagação da onda será alterada, pois a mudança de meio gera uma mudança no comprimento de onda. Se a velocidade muda e a frequência é constante, consequentemente o comprimento de onda também vai alterar. E assim, se ao mudar de meio a onda aumentar a velocidade, o comprimento de onda também aumenta. Se ao mudar de meio a velocidade diminuir, o comprimento de onda diminui. Eles são diretamente proporcionais, uma vez que a frequência é constante.
Para a refração, a gente tinha lá a fórmula do índice de refração absoluta, a gente estudou isso aqui para a luz. N é o índice de refração, é C, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. A gente usa essa equaçãozinha só para combinar essa equação com essa aqui, que é a segunda lei de Snell, para chegarmos nesta equação aqui, que relaciona os ângulos de incidência e refração com as velocidades em cada meio. Então, a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, diz que o seno do ângulo de incidência está para o seno do ângulo de refração, assim como o índice de refração do meio 2 está para o índice de refração do meio 1. Foram os meios dos quais houve mudança de um meio para o outro. Os comprimentos de ondas com a velocidade são diretamente proporcionais. Dessa forma, a velocidade do meio 1 está para o comprimento do meio de onda do meio 1, assim como a velocidade da onda no meio 2 está para o comprimento de onda da onda no meio 2. O seno do ângulo de incidência está para a velocidade do meio 1, a incidência está no meio 1, assim como o seno do ângulo de refração está para a velocidade da onda no meio 2. Então, ocorre mudança de velocidade, ocorre mudança no comprimento de onda, mas a frequência permanece constante. Agora, a questão é, se a onda está se propagando na água e refração é a mudança de meio, como é que ocorre refração dentro da água? Pode ocorrer. Como assim? Quando ocorre refração, gente, na água, quando as ondas passam de um meio mais fundo para o meio mais raso ou vice-versa, do meio mais raso para o mais fundo. Então nós temos aqui um desenho onde tem o perfil aqui em corte de ondas, por exemplo, no oceano, num lago, que tem diferença de profundidade, né? Então nós temos aqui o meio mais fundo, olha aqui, o fundo desse lago ou desse oceano. Olha a superfície da onda até o fundo. Aqui está mais fundo e aqui está mais raso. Então, ocorre refração na água quando a onda passa de um meio fundo para o raso ou do raso para o fundo. Nesse caso, dá a entender que a onda, olha que a setinha está passando do meio mais fundo para o meio mais raso. Observe o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Olha aqui no meio fundo, agora olha aqui no meio raso. O comprimento de onda diminuiu. Quando a onda está se propagando no meio mais fundo e passa para o meio mais raso, a velocidade diminui e, consequentemente, o comprimento de onda também diminui. Nós temos aqui um outro desenho em vista aérea, tá? Aqui, essas linhas representam as cristas da onda. No meio mais fundo, comprimento de onda, a distância entre duas cristas, que é o comprimento de onda, é maior, consequentemente a velocidade também é maior. Quando a onda passa para o meio mais raso, que no caso aqui é o meio 2, o comprimento de onda diminui, essas linhas aqui representam as cristas, e consequentemente também a velocidade diminui. Então, refração no caso da refração, ocorre mudança de velocidade, ocorre mudança no comprimento de onda, mas a frequência fica constante em qualquer fenômeno. E para o caso da água, só vai ocorrer refração quando a onda passa do meio mais fundo para o raso ou do meio mais raso para o meio mais fundo, tá certo?